Você sabia que a esquerda está levando o Brasil a um caminho perigoso, onde a liberdade de expressão é ameaçada e a justiça é manipulada? O que você vai ouvir agora pode mudar sua percepção sobre a política brasileira e o papel que a direita está tentando desempenhar nesse cenário caótico. A direita ela tem uma nova estratégia para conseguir aprovar o PL da anistia aos presos do 8 de janeiro. Parar tudo no Congresso Nacional. Gente, é isso mesmo. A direita vai fazer uma obstrução dos trabalhos na Câmara se Mota não tomar uma decisão. Parece que a direita acordou depois da fala absurda, cínica e irreal do presidente da Câmara, Hugo Mota, de que não existe censura, perseguição política, de que não existem exilados no Brasil. Isso aconteceu, essa fala do Mota, um dia depois do Mota ter participado daquele jantar, aquele jantar obsceno na casa do ministro Moraes, em que Moraes juntou praticamente a República inteira. E se você leu o meu artigo na Gazeta, você viu que depois, logo depois desse jantar, aparece então Hugo Mota, dizendo que não teve nada de errado, não tem nada aí de perseguição, contrariando o próprio discurso dele do começo do ano, depois de ele ter sido eleito presidente da Câmara, quando ele disse que as penas sim eram desproporcionais, que existia sim uma injustiça. E aí, depois dessa nova fala agora do Hugo Mota, o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, ele declarou qual que vai ser a estratégia da direita a partir de agora. O Hugo Mota pauta o requerimento de urgência do projeto de anistia, que manda o projeto direto para o plenário da Câmara para votação, ou então o PL, agora não o PL no sentido de projeto de lei da anistia, mas sim o PL, Partido Liberal, vai obstruir os trabalhos na Câmara. Mas então, o que é essa tal de obstrução? Ela é realmente efetiva como uma estratégia política? Fica aqui comigo que eu vou te explicar como que essa estratégia funciona. Foi algo que eu aprendi lá no Congresso, no tempo que eu fui parlamentar, meus longos 3 meses de parlamentar antes de ser cassado. E eu vou contar para você por que ela pode fazer toda a diferença para a aprovação do projeto da anistia. A obstrução em qualquer democracia é considerada uma estratégia legítima e que pode ser muito eficaz para se conseguir vitórias políticas. Aqui no Brasil, ela está inclusive prevista no regimento interno da Câmara dos Deputados, que define a obstrução como qualquer medida que é utilizada por deputados com amparo no regimento que obste ou que atrase a tramitação de uma matéria. Qual matéria? Qualquer matéria. O que a direita planeja fazer aqui é impedir ou atrapalhar que a Câmara dos Deputados aprove qualquer outro projeto enquanto a anistia aos presos do 8 de janeiro não for colocada em votação. Colocando de uma forma mais simples, é como se a direita fizesse a Câmara de refém, impedindo que outras matérias sejam votadas. Agora imagine então aí, a Câmara tem 513 deputados, cada um com seus próprios projetos, propostas, sua plataforma política e a necessidade de prestar contas para os seus eleitores nos seus estados. Além disso, a gente tem o governo federal, que também quer avançar suas propostas no Congresso para cumprir promessas de campanha e para entregar resultados para a população. Com uma obstrução, nada disso acontece. Tudo fica paradinho até a obstrução terminar e quanto mais tempo passa, mais a situação vai ficando insustentável para quem tem projetos para aprovar no Congresso. E como que a obstrução funciona na prática? É o seguinte, gente, tanto nas comissões quanto no plenário da Câmara, é necessário que haja um número mínimo de deputados presentes para o início das deliberações e debates, o que a gente chama lá de entrar na ordem do dia, quando realmente se começa a discutir, a debater os temas de votação no plenário naquele dia. E esse número mínimo, que a gente chama de quórum, é a maioria absoluta dos membros da Câmara, ou seja, é metade mais um, é no mínimo 257 deputados que precisam registrar a presença no painel eletrônico, colocando ali o seu dedo num leitor biométrico que existe na frente de cada uma das cadeiras da Câmara. Então o deputado chega lá, bota seu dedinho e o nome que está lá no painel, ele passa a brilhar mais forte, ele fica mais forte, destacado, ou seja, isso significa que o deputado já registrou presença lá na Câmara. Só aí pode os trabalhos do plenário começar. E mais ainda, na hora da votação, se pode votar sim ou não e tem um botão específico para obstrução. E já nas comissões, existe um quórum mínimo, que sempre é o próximo número inteiro superior à metade do número de membros da comissão. Como o número de membros da comissão varia por comissão, cada uma vai ter um quórum diferente. Por exemplo, na Comissão de Constituição e Justiça são 66 membros, e o quórum para começar
o momento da deliberação vai ser de metade mais 1. 66 dividido por 2, 33, mais 1, 34. Tendo 34, você pode começar a deliberar, votar sim, não, aprova, não aprova, dentro daquela comissão. E deixa eu contar para vocês como que eu aprendi na prática o que é obstrução com o deputado Gilson Marques, do Novo, lá na Câmara, um dos deputados mais caxias, mais dedicados que eu já conheci na Câmara. O deputado Gilson estava do meu lado e a gente estava em obstrução, porque eles iam votar na Comissão de Constituição e Justiça, a comissão ia votar o projeto que anistiar as multas dos partidos, a farra partidária. E eu era contra, o Gilson era contra, o Novo inteiro era contra, e aí eu sentei do lado dele e ele disse, Deltan, eu vou obstruir. Eu falei, tá bom, vou aprender, fiquei olhando. E aí entrou em votação um projeto que era sobre aprovar uma árvore característica de um determinado estado, como símbolo daquele estado. E aí ele pegou aquele projeto e falou, quero falar. Pegou o tempo todo que ele tinha para falar sobre um projeto que, em tese, assim, era projeto de menor relevância, para não dizer aqui insignificante, para fins de discussão de matérias do Brasil. Pegou aquilo na frente dele e começou a dizer, o projeto diz aqui no artigo 1º, está estabelecida a planta, vamos dizer lá, samambaia, como símbolo do estado X. E aí o projeto diz mais isso aqui, artigo 1º, está estabelecida a samambaia, blá, 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 blá. E ele ia lendo, e fazia um comentário, que legal a samambaia sendo estabelecida, muitos parabéns, e voltava aqui para ler, isso usava o tempo inteiro. E todo mundo usando o tempo inteiro, você não deixa a matéria avançar e chegar em votação. Você tem vários processos, vários projetos para votar numa pauta, e simplesmente não dá tempo de votar tudo. Isso é obstruir. Agora que você já entendeu o que é a obstrução e como é que ela funciona, vamos ver como que a direita pode efetivamente atrapalhar os trabalhos lá na Câmara. Só o PL tem 99 deputados federais, é a maior bancada da Câmara. Além disso, União Brasil e o PP têm 59 e 47 deputados, respectivamente. O PSD do Kassab tem 42. União, PP e PSD são os partidos considerados aí do centrão, ou então do centro-direita, no mapa ideológico da Câmara. Somando com o PL, eles totalizam 273 deputados, ou seja, se todos esses deputados entrarem em obstrução, a esquerda não tem quórum para deliberar nada no plenário, porque o número que sobra é o de 240 deputados. É claro que nem todos esses deputados, esses 273, vão ser de fato da direita, vão apoiar a direita ideológica, muitos ali são centrão fisiológico mesmo e vão votar com o governo Lula de olho fechado em troca de cargo, verbas, dinheiro, emenda, então o número exato não é de 273. Mas eu trouxe esses dados aqui para a gente ter uma ideia do que a direita pode fazer se ela realmente se organizar na Câmara e se mobilizar em torno de um objetivo comum, que nesse caso é a anistia dos presos do 8 de janeiro. Então, respondendo àquela nossa pergunta inicial, a obstrução é uma estratégia política efetiva? Sim, e muito. E já faz tempo que a direita deveria ter tomado essa atitude em busca dos seus objetivos. E quantos mais deputados se unirem a essa obstrução, tanto melhor. E não para por aí. O deputado Gustavo Gayer revelou que 2 países se recusaram a atender pedidos de Alexandre de Moraes, que tentava perseguir cidadãos brasileiros no exterior. Essa recusa é um sinal claro de que o mundo está percebendo a arbitrariedade do STF e a violação dos direitos fundamentais no Brasil. A esquerda, que se diz defensora da democracia, na verdade está promovendo uma ditadura disfarçada, onde questionar o sistema pode resultar em prisão. Nós chegamos a um nível tão alarmante de perseguição, de desrespeito à Constituição, que essas pessoas que estão fazendo isso no Brasil terão suas vidas destruídas. Isso é uma questão de lógica. Pessoas como Alexandre de Moraes, Barroso, Gilmar Mendes, Schor, Pugonet, eles avançaram tanto, eles desrespeitaram tanto direitos fundamentais, direitos humanos, direitos de defesa, Constituição, liberdade de expressão, que o mundo inteiro agora está acordando, está vendo o que está acontecendo no Brasil. Não é só os Estados Unidos. Obviamente, a gente já percebe pelas notícias que estão saindo que virão severas punições contra essas pessoas pelos Estados Unidos. A lei Magnitsky, por exemplo, a pessoa não pode ter um cartão de crédito, não pode ter conta no banco, ela não pode ter uma conta no Netflix, ela não pode viajar para os Estados Unidos e várias outras sanções que essas pessoas vão receber. Isso aí a gente já sabe. Tem também o caso do Felipe Martins, que, ao que tudo indica, foi cometido um crime dentro do território americano para incriminar um cidadão brasileiro. E aí que o Alexandre de Moraes vai se arrebentar todo. Esse, na minha opinião, a lei Magnitsky nem é tão sério, nem é a pior coisa que pode acontecer. É o que ele fez para incriminar Felipe Martins.
Mas aí tem aquela tentativa dele, né, de prender 2 jornalistas, Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio. Sem falar Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo e vários outros. Vários jornalistas do Brasil que já tiveram que fugir daqui. Mas ele pediu a prisão dessas 2 pessoas. Inclusive tentou incluir o nome do Alan dos Santos na Interpol. A Interpol recusou, soltou uma nota dizendo que não vai colocar Alan dos Santos em lista vermelha. Ele não é um criminoso. Só na cabeça alucinada do Alexandre de Moraes. Como se isso não fosse o bastante, teve mais essa decisão que saiu essa semana. Estados Unidos negam extradição de Alan dos Santos por crime de opinião e tem reunião tensa com o Brasil. Reunião tensa com o Brasil. Sabe por que a reunião foi tensa? Porque os enviados do judiciário brasileiro lá para pedir a prisão do Alexandre de Moraes queriam que ele fosse preso, do Alan dos Santos, pediam que ele fosse preso de qualquer jeito. Só que nos Estados Unidos o povo falou, olha, não tem o menor cabimento, isso é ridículo. Vocês querem que a gente prenda essa pessoa por causa das opiniões e das falas dele, criticando enquanto jornalista? Não! E aí a situação ficou um tanto quanto tensa. A narrativa absurda de que o governo Bolsonaro dava dinheiro para o Alan dos Santos e quando foram calcular quanto que era o dinheiro, era R$18 que aparecia através dos anúncios do YouTube. Isso, anúncios que todo mundo recebe. Quando você entra no canal do YouTube, você vê anúncios que não é o governo que decide onde vai, é o próprio Google AdSense fazendo uma leitura comportamental dos usuários. Bom, negou. Aí, como se isso não fosse bastante, teve essa daqui, ó. Espanha nega pedido do STF para extraditar Oswaldo Eustáquio. Justiça espanhola entendeu que atos atribuídos aos jornalistas são protegidos pelo direito à liberdade de expressão. Olha que vergonha. Alexandre de Moraes pediu a prisão de 2 pessoas, certo? Em que estão em 2 países diferentes. Um na Europa, um na América, nos Estados Unidos. Os 2 países estão basicamente falando assim, meu irmão, você ficou louco? Você quer prender essas pessoas? Você quer extraditar essas pessoas por crime de opinião? É isso que virou o Brasil? A resposta é não. É um sonoro não. Então, é uma vergonha para o Alexandre de Moraes achar que a forma como ele é celebrado pela imprensa militante, pela esquerda militante e judiciário militante aqui, ele seria celebrado fora do Brasil, mas não. O fim dessas pessoas será muito triste. Eles avançaram muito, muito além de qualquer nível de razoabilidade. Eles foram muito além. Uma pessoa morreu presa, que a própria PGR tinha pedido para que ela fosse liberada. 6 anos de um inquérito ilegal para tentar perseguir aqueles que falam contra os atos ilegais do Alexandre de Moraes. 6 anos. Busca e apreensão na casa de uma família porque ele alega que essa família foi rude ou agrediu no aeroporto de Roma, mas a filmagem do aeroporto nunca veio à tona. Tortura, coação, intimidação do Mauro Cid para que ele falasse exatamente o que eles gostariam de ouvir. E por aí vai. Não para. Busca e apreensão na casa de vários deputados, na minha inclusive, só para saber o que a gente falava com o nosso celular, ou o que a gente falava uns com os outros, inventando crimes absurdos. E tudo isso acontecendo, liberando as multas das empresas de corrupção, liberando o traficante, liberando rachadinha. Confessa. Uma pessoa que comete rachadinha confessa que comete rachadinha. E todos os outros criminosos de verdade estão sendo soltos. O André do Rap está recebendo os bens que ele comprou com dinheiro do tráfico. Ele está recebendo de volta. Enquanto uma mulher condenada a 14 anos foi condenada a pagar 30 milhões de reais porque ela escreveu "perdeu o mané" em uma estátua. E aí quando a gente tenta empurrar, avançar em alguma lei para diminuir esse dragão histérico que virou o STF, para botar limites, eles ligam para senadores e deputados ameaçando. O que está claro hoje? A esquerda nunca lutou por democracia. Nunca. Eles queriam a ditadura deles. A ditadura deles foi implementada. Passaram um verniz de democracia. E quem reclamar vai preso. Se você questionar o sistema eleitoral do seu país, você pode ir preso. Questionar, não fazer afirmações, questionar. Um partido que pediu para que fosse questionado e investigado as eleições foi multado em 22 milhões de reais. Um dia isso vai acabar, porque eles já passaram de todos os limites. E vai começar por fora do Brasil. Já começou, passando essa vergonha, onde o sistema judiciário dos Estados Unidos e da Espanha basicamente está falando assim: ô Moraes, aqui ninguém é louco igual você. Aqui ninguém prende pessoas por opinião, não. Fica quietinho no seu canto aí.
Se você se preocupa com o futuro do Brasil e com a liberdade de expressão, inscreva-se no canal e compartilhe sua opinião nos comentários. O que você acha sobre o que foi discutido aqui? Sua voz é importante nessa luta pela verdade e pela justiça.